Oiê, agora sim. Boa noite, minha gente. Tudo bem aí? Espero que estejam super bem. Vamos lá. Vou convidando o pessoal para vir para cá. Você também, se puder, já ir convidando. Sou vulnerável demais, posso dizer que o fundo do poço tem um fundo, fim, dá pra ver. Opa! Oi, meu povo! Oi, Morgânia! Oi, Carla! Jéssica! Amanda, nós estamos esperando você lá no Hospital da Alma, minha linda. Morgânia, você também, hein? Chegando aqui em Cascavel, a gente te espera com café. Oi, Gorete, boa noite, bem-vinda. Elaine da Casa de Bolo São José. Essa semana a gente recebeu uma visita super deliciosa com bolo de banana. Cristiane da Silva Campilho, irmã da Sara, maravilhosa. Oi, Cris. Elza Bonamigo, dona Elza, bem-vinda, gente. Vamos convidar um povo aí para vir para essa live, que esse assunto de hoje, assunto muito importante. Ó, meu amigo Juliano já chegou aqui. Juliano, vou te chamar para vir para cá. Gente, eu tô colada aqui no modem para ver se não cai a nossa live. Vamos lá. Oi, chá Amor Infusão, maravilhosa. Os nossos chás da alegria e da gratidão. Isso é um produto aqui do Hospital da Alma, gente, que o chá Amor Infusão faz pra nós com todo amor e carinho. Fez maior sucesso nesses dias frios lá no Hospital da Alma. E a gente já vendeu quase tudo, viu? Então, se você também quer chá de alegria e chá de gratidão, encomenda com a gente que o chá Amor Infusão faz pra gente, a gente manda pra você, tá bom? Um prazer ter vocês aqui. Oi, Kelly. Oi, Sara. Deixa eu chamar o Juliano pra cá. Juliano, venha pra cá, meu amigo. Peraí, deixa eu desligar isso aqui. Juliano, cadê você, amigo? Gente, mandem pra gente. Opa! Isso aí! Boa noite! E aí? Tudo E bem? aí? Eu tô sempre linda, ó, de filtro. O filtro do vinho que eu tomei, daí tomei um pouquinho vermelhinho aqui. Muito bem. Eu fiquei com inveja da Carla, fui comprar um vinho colonial também, fala pra ela. Ah, ela tá aqui com a gente, Carla. Ah, Atiçou minhas bichas aí, eu tô com vinho colonial também agora. mas é isso aí, a gente toma aqui direto. E principalmente quando esfria, né? Quando fica mais inverno, a gente dá uma abusadinha, né? Mas essa temperatura aqui em Cascavel, para quem não conhece Cascavel, né? Tá. Tintim aí, amigo. Dá um tintim com a tela aí. Ó, beleza. Ó, tem que beber, né? Diz É que bom, tem, né? né? É bom, né? Ô, gente, coisa Um dia, boa, né? um dia eu vou achar um filtro bom para pôr aqui, para fazer Nós milagre vamos nessa te ajudar. Nós vamos sala. te ajudar. Muito bem. O que nós vamos falar hoje, Juliano? Fala aí pra gente. Olha, diz a lenda, né? Que é sobre fragilidade, vulnerabilidade, esses temas aí bastante importantes. Eu vi que algumas pessoas queridas entraram aí hoje, agora na live. Minha mãe acabou de entrar. Minha mãe fez uma visita para nós hoje lá no escritório. Que legal! Oi, Cleusa. Visita, Ai, visita gente, bem especial. que coisa boa. Tem que levar ela lá no Hospital da Alma, levar a Dona Ivete lá para conhecer, levar a Carla também, viu, Tem, Carla? Tô tem convidando publicamente aqui para ficar registrado. as rainhas do reino, tem que levar as rainhas do reino aí, é verdade. Bem Isso lembrado. aí.
Isso aí. Hoje nós estamos comemorando um marco, viu, Juliana? Acabei de ver antes de entrar aqui, a gente atingiu os 1.000 seguidores aqui na página do Hospital da Alma no Instagram. Então a gente está bem feliz. Gratidão a todos vocês aí por fazerem esse sonho alcançar mais pessoas. E de pouquinho em pouquinho a gente vai, né, transformando a vida das pessoas através do conhecimento, através das nossas terapias e do propósito do hospital. E é com muita gratidão, então, que a gente celebra junto aqui com vocês essa data tão importante, esse marco, né? Eu sei que muito em breve esses zeros vão aumentar, então eu vou celebrando e comemorando com vocês aqui, tá bom? Dúvida. Muito bem. Bem pelo trabalho. Obrigada, é nosso trabalho, né? Você tá junto aí, coisa mais maravilhosa do mundo. Sempre falei que sozinha a gente chega depressa, mas junto a gente vai sempre mais longe. E não me interessa muito chegar rápido, me interessa saber para onde a gente está indo e o maior número de pessoas que a gente conseguir, né, alcançar através do conhecimento, do autoconhecimento, da sabedoria e das consciências múltiplas aí que nós buscamos, né? E para falar, então, hoje desse tema tão importante, eu coloquei ali um pouquinho antes a música da Kel Schmidt, que é a parte, né, que fala da vulnerabilidade. É um tema extremamente necessário, na minha opinião, Juliano, porque tem tanta confusão, né, entre fragilidade, vulnerabilidade e fraqueza, gente. Eu acho que a gente até esqueceu de colocar isso no nosso post, depois estava ali dando uma refletida, porque é na confusão com a fraqueza que a gente tem medo de ser frágil e vulnerável. E frágil e vulnerável são condições humanas, né? E que, inclusive, para a gente crescer, avançar, progredir, a gente não pode negar essas nossas condições tão necessárias para o crescimento, né? Só que como a gente tem medo de ser fraco, né? Ou a gente acha que tem que ser forte aí o tempo inteiro, né? De maneiras desordenadas, aí é que mora o perigo, né? E que traz muita desordem, muitos conflitos emocionais que somatizam e que viram conflitos sistêmicos, de saúde, financeiros, de liderança, e aí não tem limite, né? Eu falo que quando uma coisa desalinha, aí vai desalinhando na sequência, né? Não tem como, é um efeito dominó, né? Mas então fala para nós, Juliano, você com a sua carreira aí, como bom leonino que você é, territorialista, o quê? Ele tem que deixar a juba brilhando, né? O Aí, leonino. ó. Isso aí. O que é vulnerabilidade no teu modo de entender? Olha, eu confesso para você que quando esse tema a gente definiu, depois eu fiquei bastante refleti bastante sobre isso. A fragilidade eu consegui vislumbrar e construir todo um raciocínio de acordo com a carreira que a gente tem aqui, né? E com todo o trabalho da bioliderança e esse histórico de professor, o histórico de pessoa da área comercial, que sempre fui, e ainda continuo sendo, talvez com menos fome de EBITDA, né? Com menos fome de market share, assim, do que eu tinha. Mas a vulnerabilidade é uma coisa que me provocou bastante. A gente vai chegar depois nesse assunto. Mas me provocou no sentido de será que é bom? Será que a vulnerabilidade só é o medo só de não se sentir conectado? É o medo de não fazer parte? É o medo de não se sentir pertencente? Será, né? E aí eu preparei alguns antídotos para a galera aí hoje para combater essa vulnerabilidade, né? Agora, uma coisa interessante, e eu gostaria muito que o pessoal prestasse atenção e levasse isso para a vida, né? A fragilidade do ser humano é quando esse ser humano está de costas para a vida. Olha só que forte isso, né? A fragilidade do ser humano é quando ele se coloca
de costas para a vida. É quando ele decide, através da sua falsa capa de agressividade, ou de força, ou de vícios, é onde ele constrói essa capa em cima de uma grande fragilidade. E, Juliano, o que é estar de costas para a vida? Então, a fragilidade é você se voltar, estar de costas para a sua família, para o seu sistema familiar. É você não enxergar os seus. Quando eu não enxergo os meus, as pessoas que estão comigo, no meu sistema, na minha vida, na minha história, na construção da minha biografia, é quando eu apresento as minhas maiores agressividades, é quando eu apresento as minhas maiores defesas, é quando eu apresento as minhas maiores maldades, mas por inconsciência, por falta de conhecimento. Então, a fragilidade, se você pegar um cachorro, quando você atropela ele, mas ele não morre, ele fica vivo ali, e você sai do carro e vai lá tentar ajudar. 99,9% desses cachorros vão avançar em você. Eles vão tentar morder você. Porque eles estão se vendo totalmente desnudos de possibilidade de correr, possibilidade de avançar, possibilidade de fugir, de pular. Ele se vê num canto fechado com zero possibilidades de fuga. E o ser humano frágil é aquele que também tem esse grande medo de não ver possibilidades de fuga. E aí, esse ser humano que não enxerga possibilidade nenhuma de fugir de qualquer assunto, ele constrói capas, constrói cenários, constrói mundos que só ele enxerga. Que é o mundo da agressão, o mundo, até deixei aqui do ladinho aqui, o mundo da bebida, né, o mundo da cachaça, o mundo de outros vícios, o mundo da minha cadeira que fica abaixando aqui. O mundo de diversos cenários que ele monta, pela fragilidade que ele tem. Então, Juliano, mas quer dizer que ser frágil, então, eu começo a virar o jogo, eu começo a me tornar um pouco mais forte quando eu me viro para a minha história? Sim. Sim. Então, na essência, isso que eu queria deixar... Na verdade, não é na essência ainda, no estágio antes, que daqui a pouco eu falo... Na casquinha. É o segundo estágio. Como se fosse um turbo de um carro. Se virar de costas e virar de frente para a sua história, para a sua família, é o segundo estágio, que existe um primeiro, que eu já entro nesse assunto. Então, se você, de alguma forma, hoje, está escutando a gente aqui e entende que esse conteúdo aqui, só dessa introdução, se você entende que é necessário apresentar isso para alguém, dividir isso com alguém, clica nesse aviãozinho, compartilha, que tenho certeza que... eu tenho certeza que você tem um filho que você olha que ele é mais frágil, você tem um parente, você tem um irmão, você tem um tio, você tem um ente da família que você vê como frágil, que é aquele coitadinho da estrela. Então, se você enxerga isso, por favor, encaminha para essa pessoa assistir, para ela ouvir verdades importantes para o desenvolvimento humano. Porque até postei ali, né, essa semana, fiz um post bem agressivo, não sei se tu lembra lá que eu pintei meus olhos e me preparei para a batalha, né? E o post era bem assim, né? Você tem que ficar puto, você tem que ficar bravo, furioso, para lutar, para entrar em guerra contra a podridão que tem no seu coração. E você ser frágil, de certa forma, esse código aqui está vindo agora. Você ser frágil é você esconder toda essa podridão ali, não sei nem se é embaixo de um tapete, mas é em algum lugar que você não quer apresentar para o mundo. E às vezes não são coisas só suas, são coisas da família, são coisas de todo o sistema que você não deseja apresentar. Então essa fragilidade, gente, quando a gente começa a nos voltar para a família, para entender os conflitos familiares,
e não ficar de costas, eu dou um primeiro passinho ao rumo de uma fortaleza. E isso é um processo. A construção da nossa fortaleza, Érica, é um processo de anos, de consistência, né? Acho que é uma coisa que eu nunca esqueço. Uma vez eu tinha um diretor da Ultragás que eu trabalhei, não importa se o teu número tá ruim, se você tá com gráfico, eu estava apresentando lá um gráfico de BSC, de Balance Scorecard, de curva ABC e tal, e ele assim, o que importa é a constância de propósito. Então, se você estiver tomando pau, se você estiver tomando porrada, me apresenta uma constância de propósito a fim de tirar você daquele cenário. E para a gente fugir da fragilidade, a gente também tem que construir uma constância de propósito. Então, fragilidade passa por esse cenário aí, viu, Érica? Perfeito. Eu sou uma pessoa... eu gosto muito de analogias. Eu vou usar uma aqui que eu fui arquitetando na minha cabeça enquanto você foi falando, para a gente conseguir, talvez, clarear, né? Clarificar aí na nossa mente a diferença entre vulnerabilidade, fragilidade e fraqueza, né? Você sabe que eu sou enfermeira, né? Então, vou fazer uma analogia que envolve algo da minha prática. Pense que a minha mão é uma mão relativamente jovem, né? Ela tem uma pele íntegra, né? Mas se eu pegar uma faca e eu passar na minha mão, a minha mão é vulnerável a um corte, né? Eu sou vulnerável a esse corte. É diferente a vulnerabilidade da minha mão com a vulnerabilidade de um vidro, por exemplo, se eu passar a mesma faca. Então, eu sou vulnerável, me corta, me atinge, né? Se eu pegar uma mão de uma pessoa, de uma senhorinha de 90 anos, e eu for olhar a fragilidade dessa pele, ela não deixou de ser vulnerável, igual qualquer outra pele, mas ela é vulnerável e frágil pela característica do envelhecimento, das células de proliferação muito mais difícil. Então, ela é muito mais frágil, igual a pele de um bebê, que também é muito mais frágil que a pele de um adulto, né? Se a gente comparar a nossa mucosa da boca com a palma da nossa mão, quem que é mais frágil? A mucosa da boca, né? A mão, ela tem uma resistência muito maior. Ainda assim, é vulnerável, né? Então, a vulnerabilidade é uma característica nossa diante dos desafios da nossa vida. Nós somos mais ou menos vulneráveis dependendo das questões que nós enfrentamos. Mas quando nós temos uma lesão, uma deficiência, uma dor, um trauma, isso nos torna mais frágeis em relação a isso, né? Em relação ao mesmo evento. Então, por exemplo, uma pessoa, você citou o exemplo de um animal, né? Em situação de fragilidade. Mas nós também somos esse ser em situação de fragilidade. Uma mulher que sempre foi traída e ela está iniciando um novo relacionamento, ela tem uma fragilidade maior em relação à confiança, que possivelmente vai fazer com que ela se sinta muito mais frágil dentro dessa relação do que qualquer outra pessoa que não tenha a mesma história, né? Então, vulneráveis à traição, todos nós estamos, independente de feridas ou não. Mas frágeis nisso, quanto maior é a nossa dor em relação a essa questão, mais frágeis nós estamos. Enquanto que fraqueza, né, é uma questão, aí já é um degrau diferente. Então, uma pessoa com uma lesão na mão, um machucado, um corte, e que ela tem déficit nutricional, por exemplo, ela é muito mais fraca no sentido de recuperação, ou ela tem diabetes, por exemplo, né, Juliano? Por outras razões, né? Mas num processo de cicatrização, ela tem uma fraqueza muito maior, né? Porque ela não dispõe de subsídios necessários para a sua recuperação, para a sua pronta recuperação. Então, a gente precisa oferecer-lhe forças a mais para que ela consiga se recuperar.
E isso, então, a gente estende para toda a nossa vida, em qualquer questão. Vulneráveis nós estamos em várias situações. E, inclusive, tem uma escritora, enfim, né, uma pessoa maravilhosa aí que eu indico, super indico as leituras dela para vocês, que é a Brené Brown. Ela tem um livro maravilhoso chamado A Coragem de Ser Imperfeito, e ela discorre muito sobre essa questão da vulnerabilidade, inclusive chamando a vulnerabilidade de a medida mais preciosa da nossa coragem. É muito necessário a coragem para a gente se reconhecer vulnerável. Por quê? Por que é importante a gente se reconhecer vulnerável? Porque é só diante da vulnerabilidade aceita que a gente cresce, que é possível crescer. Então, eu não consigo estar numa situação onde eu tenho muito medo sem estar vulnerável. Mas eu só cresço se eu enfrentar os meus medos. Então, para que eu possa avançar em consciência, é extremamente necessário que eu identifique essa vulnerabilidade, e talvez uma vulnerabilidade com doses de fragilidade e fraqueza, para que eu consiga vencer esses obstáculos, esses conflitos, né? Então, não tem como avançar em consciência, em desenvolvimento, se eu não me reconhecer vulnerável. Aquela pessoa que ela é forte, aparentemente forte o tempo inteiro, né? E que é uma faceta, uma face mentirosa, né, de nós mesmos, de querer parecer forte o tempo inteiro. E no fundo, isso é uma máscara muito pesada para carregar. Então, a vulnerabilidade é o primeiro passo. Reconhecer essa vulnerabilidade é o primeiro passo. Mas falando disso, inclusive, dessa questão de querer ser forte o tempo inteiro, né, Juliana? Vou devolver a bola para você aí, para você falar para nós, porque o que você acha? Para mim, na minha opinião, a pessoa que ela tem essas fraquezas, porque vulnerável é uma condição humana, tá? Todos nós somos vulneráveis. Se a gente está vivo, a gente é vulnerável. Qualquer hora a gente pode morrer, qualquer hora a gente pode adoecer, qualquer hora a gente pode cair. Se você andar, você pode tropeçar. Nós somos vulneráveis, nós estamos vivos, então nós somos vulneráveis, né? A qualquer coisa. Você pode estar no trânsito e alguém atravessar o sinal e te atropelar ou bater no teu carro. Você é vulnerável, todos somos, né? Mas quando nós estamos fracos, de alguma forma, como você falou, de costas aí, né, para alguma questão na nossa vida, é muito comum, na minha opinião, vamos ver o que você me diz, que as pessoas encontrem mecanismos de compensação para demonstrar força. Sim. E aí é que mora um grande desafio, né? Porque às vezes a pessoa está fraca, mas ela não demonstra essa fraqueza. Ela está frágil e ela não demonstra essa fragilidade. Isso tem a ver com algum tipo de conflito, por exemplo, biológico, como você vê isso aí todo dia? Assim, tudo tem conexão, né, Erika? Agora, um negócio, voltando um pouquinho ali, você falou da diabetes, né? Pessoal, a diabetes, tem a diabetes masculina e a feminina, né? Na lateralidade, mas a diabetes é um conflito sério de resistência. Eu resisto a esta condição, eu resisto a esse casamento, eu tento resistir a esse emprego, eu tento resistir a esta vida, eu tento resistir a minha falta de conhecimento. Então, quando a gente fala, daí o que isso tem a ver com fragilidade, né? Quando eu resisto ou tento resistir a algo, passo anos, décadas, lutando, resistindo, por exemplo, um casamento, eu tenho ali uma fragilidade gigantesca. Eu tenho ali uma fragilidade gigantesca. Aí quando você fala em compensação, já entrando no assunto que você comentou, como é que eu compenso o medo, a dor a dor de passar fome?
Comer, me enchendo de comida? Como é que eu compenso a ansiedade de não conseguir esperar? Eu compenso acelerando as coisas, acelerando relacionamentos, acelerando a minha equipe, acelerando o time que eu estou envolvido, não dando tempo para as coisas acontecerem. Como é que eu compenso a falta de resposta da minha vida? Eu não tenho resposta para tudo. Eu compenso não esperando uma pergunta se encaixar. Faz sentido para você, gente? Só para eu entender, para eu ler aqui se eu não estou viajando demais ou vocês vão me podando aqui, me segurando. Porque toda fraqueza, ela traz comigo algumas compensações. Eu sou um homem mulherengo, promíscuo, e aí eu compenso através da falta da minha mãe que eu tive em casa. Então eu compenso a minha fragilidade de ser mulherengo, né? De conquistar várias mulheres ao mesmo tempo, ao ponto de demonstrar que eu tenho uma fragilidade gigantesca, mas pouca gente sabe, que é uma ausência feminina do meu primeiro amor. Isso é um exemplo que eu estou dando, de forma hipotética, que isso acontece. E a maioria, a fragilidade, o centro dela, não o núcleo, o centro dela é eu me virar contra a minha vida, então me virar contra a minha família. Quando eu falo família, gente, não é só meu pai e minha mãe. Porque a maioria das fraquezas que eu tenho, a maioria das limitações que eu tenho, elas são oriundas do excesso de amor que eu recebi do masculino e do feminino. E quando eu falo excesso de amor, gente, entenda. Excesso de cuidado, excesso de proteção, o amor que os pais conseguiram fornecer. E essa metodologia de ensino que eles nos mostraram, nos apresentou para o mundo. Alguns com grande conteúdo de fragilidade, outros com grande conteúdo de fortalezas. Mas é fato que a maioria dos conflitos que nós temos biológicos, que são de origens emocionais, eles exploram e vão cutucando as minhas fragilidades maiores. Uma fragilidade, por exemplo, você tentar coisas, você explorar as novidades. Ou como diz uma música que eu e minha esposa escutamos muito essa semana, né? Eu quero viver algo novo, né? Sempre. E viver o novo, como que é a balança do viver o novo? Não tente, senão pode dar errado. Então, uma criança que escuta os pais, olha, não vai tentar, que não vai dar certo. Não vai tentar subir esse muro que você vai machucar. Não vai tentar se servir um copo d'água com essa jarra de vidro que pode quebrar. Não vai tentar subir no sofá, no braço do sofá, que você pode cair e quebrar o braço. Ou seja, esses exemplos pequenos aos olhos de nós adultos, eles se transformam em monstros lá na frente, quando você for um adulto que entende que tentar quebra. Eu, por várias vezes, lembro da minha avó, a dona Ernilda, mãe da minha mãe, que deve estar aí ainda, falando, né? Não tenta que você vai se machucar. Por quê? Porque ela tinha um amor gigantesco por mim. Das minhas 7 cirurgias no quadril, ela via que ela via aquele menininho frágil, com gesso do tornozelo até o umbigo, que se arrastava em casa com os braços ali. A minha mãe botava um cobertor na bunda para eu poder deslizar pela casa. Minha mãe sempre falava que quando ela precisava lustrar a casa, lustrar o chão, ela botava o cobertor embaixo para eu lustrar. Mas essa era a compensação com o amor que minha avó enxergava. Então essas limitações, essa fraqueza, ela é construída. Agora, quando eu me volto, agora vem o lance, quando eu me volto para a família, quando eu fico de frente para a vida, né? Eu fico
olhando para a vida e na mesma linha da minha família, e não contra eles, aí eu tenho uma liberação. Eu tenho ali um entendimento de que, por que da fragilidade? O que é ser frágil? Né? O que é ser um ser humano frágil? É um ser humano que não consegue falar em público? É um ser humano que, por exemplo, em casa, hoje atendi uma pessoa que em casa ensaiou o discurso para falar com o chefe, quando chegou lá no chefe, travou, não falou nada. Né? Então, será que esse medo da exposição, o medo de não pertencer, será que isso travou ela? Então, a nossa fragilidade, ela é uma construção de me volto contra a minha vida, fico de costas para ela, de costas para a família, e quando eu fico de costas para a vida, Érica, é uma coisa... Aí você pode unir todas as A doenças. gente morre, né? A gente Você só sobrevive. só toma todas as doenças do mundo. Pega todas as doenças do mundo. É porque assim, ó, eu não sei, tá? Fazendo uma leitura agora, né? Se eu tô de costa pra vida, eu tô olhando pro game over, né? Pro fim. E se existe um jeito de dar um fim na vida, que é adoecendo. Então, existe a pessoa que diretivamente atenta contra a própria vida, de maneira consciente ou inconsciente. Mas adoecer é um processo de fim de vida, né? E quando a vida não tá, eu não tô olhando para a vida, para aquilo que aquilo que dá sentido para minha vida, eu tô morrendo. Tem uma frase, eu não lembro agora de quem é, né, que fala justamente isso, que morrer não é o mais importante, né? O mais importante está em a gente olhar para aquilo que morre em nós enquanto a gente ainda está aqui vivo, né? E ser vulnerável, então, não é o problema. É eu disfarçar essa vulnerabilidade numa fragilidade nociva que me enfraquece e, portanto, me autodestrói. Então, tá tudo bem, né? Hoje eu passei um dia aí diferente, né? Percebi que a minha vulnerabilidade foi atingida e me reposicionei numa série de questões e parei tudo para cuidar de mim, porque eu falei, peraí, né? Sou vulnerável, diariamente somos vulneráveis. Me fragilizei, então quando a gente se fragiliza e percebe, o que a gente faz em relação a alguém que ficou frágil em relação a alguma coisa? A gente promove um cuidado para restabelecimento, né, da fase anterior. Continuo vulnerável, mas já não estou no ponto da fragilidade. Só que o que vai acontecendo com a gente? Vai descendo ladeira abaixo, né? Se a Tipo gente não... meu banquinho, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Isso! Quando você percebe que a vulnerabilidade ficou fragilidade, você volta com o banco para cima, né? Então, a vida da gente, ela não é uma linha reta, muito pelo contrário. Se for linha reta, vocês sabem, né? Lá no monitor cardíaco, linha reta morreu, né? Então, ela vai ter picos. Esses picos, eles acontecem porque a gente está em dinamismo, né? Pulsando a vida aí, fazendo escolhas, tomando decisões importantes. Hoje eu falei para uma cliente, eu falei assim, olha, não escolher também é uma escolha. Então, a gente está fazendo escolhas o tempo todo, conscientes e inconscientes. Mas o problema não é fazer a escolha, é baseado em que a gente está escolhendo. Eu estou escolhendo coisas que estão disfarçando a minha fragilidade? Estou escolhendo coisas que estão expondo a minha vulnerabilidade, tornando isso uma fraqueza? Porque, por exemplo, se eu sei que eu sou vulnerável a certas questões, por exemplo, atravessar a rua. Se eu for atravessar a rua e não olhar, eu for atropelada, eu corro risco de morrer, porque eu sou vulnerável a ser atropelada e, no mínimo, me arrebentar toda. Então, eu vou olhar para os lados da rua antes de atravessar, né? Até olho para os dois lados mesmo sendo mão única por garantia. Por quê? Porque eu sou vulnerável.
Agora, eu não vou deixar de atravessar a rua porque eu sou vulnerável. E tampouco vou ser inconsequente de atravessar de olho fechado porque e nunca me atropelaram e eu atravesso aqui todos os dias e nunca me atropelaram, então eu vou atravessar de olho fechado, né? Agora, se além de eu sei que eu sou vulnerável e eu ainda tô de salto alto, que me torna mais frágil do que quando eu tô de tênis. Eu vou ter que tomar mais cuidado e, de repente, se eu puder correr de tênis, eu consigo atravessar mais rápido. Agora, se eu tô de salto alto e eu tiver que correr, pode ser que eu caia no meio da rua. Então, eu tenho que ter essa noção das minhas vulnerabilidades, das minhas fragilidades, né? Porque senão eu me arrisco indevidamente e me frustro, me machuco. E a maior parte, na minha opinião, das coisas que nós precisamos resolver em processos aí de terapia e consciência estão em experiências que a gente viveu, onde pela nossa vulnerabilidade nos tornamos frágeis e gerou um trauma, uma dor que eu não quero que se repita. Fiquei fraco ali naquele ponto, né? E aí, eu vou falar uma frase também da Brené Brown aqui, que ela fala assim, que vulnerabilidade, por exemplo, um exemplo de vulnerabilidade em relação a relacionamentos também, por exemplo, é você ter coragem de dizer eu te amo para alguém, primeiro, sem medo de ser recíproco. Então, quando a gente estiver livre ao ponto de se expor vulneravelmente para alguém, amando essa pessoa confessamente, sem se ferir se não ouvir um eu também, né? Isso é só vulnerabilidade, não é fragilidade, não é fraqueza, né? E por que eu falei isso? Porque a experiência do amor ou da falta dele, na minha concepção, é o que nos torna tão frágeis, né? No fim das contas, todas as contas que a gente puder levantar na vida, o sentir-se amado, né? Ou não sentir-se, né? De alguma forma, é a razão das nossas maiores fragilidades, né? Vulneráveis a amar e ser amado, todos nós estamos. Mas é justamente nessa equação que nós nos ferimos, né? Independente se é um amor eros, um amor ágape, um amor... Tem um amor filia, né? Tem vários amores aí diferentes, mas independente da nomenclatura, o quanto a gente tem pessoas que se dizem feridas pelo amor. E daí eu até postei um negócio outro dia ali, né? Que eu falei, gente do céu, não tem jeito da gente ser ferido pelo amor. O amor é a cura de tudo. Como é que vai ser ferido pelo aquilo que cura, né? Mas o que é que a gente está chamando de amor na nossa vida? Qual é a nossa verdadeira experiência disso? O quão distorcido isso está dentro do nosso modelo mental? Qual é o conhecimento que a gente tem, por exemplo, das ordens, né? Do amor, do que é amor, um amor saudável, né? Em família, em amizade. Quais são as linguagens de manifestação desse amor, né? Então, a gente tem um pensador, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala muito sobre o amor líquido que a gente vive, né? E por isso que a gente tem tanto medo de ser frágil, de ser vulnerável, né? De se expor, porque essa carência emocional que é característica da nossa fraqueza e não da nossa vulnerabilidade, ela nos expõe e a gente se fere, né? E aí, onde que começa esse amor, né? E aí o tratamento das nossas fraquezas e fragilidades? No amor que a gente tem por quem a gente é, pelo ser humano em construção, que nós estamos
fazendo um pouco todos os dias. Pensa, eu gosto muito de uma reflexão do Cortella que fala assim, que a gente é todo dia a versão atualizada do nosso próprio livro, né? Quando você compra um livro numa, sei lá, segunda, terceira edição, ele é melhor do que o primeiro, porque ele foi revisado, tem coisas que já foram acrescentadas, né? E esse deve ser o nosso trabalho diário sobre esse livro que somos nós. Nós estamos todos os dias um pouco melhores, mas a gente nunca está pronto. Não tem versão final, né? Só É, aquela que vão contar de nós um dia, né, Juliana? pegando, pegando essa tua analogia do livro, pega esse código aí, gente, que agora desceu aqui, acho que veio com o vinho. Pede mais aí. Ô, garçom, não tem garçom. Se você, o duro é o seguinte, o foda do desenvolvimento humano é assim, se a primeira versão foi a primeira, daí a segunda, a terceira é sempre melhor e tal. E aí você pega assim o meu caso, né? Eu tô com 41 anos, vou fazer 42, né? A lataria, eu sei que ela tá judiadinha, mas enfim. Ah, não, E gente, aí o vamos dar um seguinte, elogio. Calma, tempo. Vamos elogiar esse loiro dos olhos azuis e de dentes novos, né? Porque a é, gente faz bem. Gente, ele não achou filtro ainda para ficar bonito, que nem eu, nós vamos achar um filtro. vamos, é o filtro. Mas é o seguinte, ó, você falou da versão, mas digamos que quantas pessoas estão assistindo a live hoje que a versão atualizada da própria vida ela tem 3 anos? Isso é uma merda, é uma bosta falar isso pra vocês. Mas enfim, vamos supor que a galera que está assistindo aí tem 30, 40, 50 anos. E aí, e quando você pega assim, eu tenho 50 anos e a versão atualizada da minha vida, ela não tem, ela tem um ano só, porque foi só uma vez atualizada. E aí, e quando você se dá conta de que, poxa, em qual edição do teu livro de vida você tá? Essa é a merda que acontece quando a gente se depara com a realidade dos fatos. Minhas fragilidades todas expostas, ou eu escondendo a maioria das minhas fragilidades. E, gente, infelizmente, a maioria, ou a grande potência que nós somos, é quando a gente vence as grandes fragilidades que a gente tem na vida. E quando a gente percebe que a atualização do nosso livro, da nossa biografia, está ultrapassada, tem algumas pessoas que aí sim se mostram mais fracas ainda, que falta coragem, né? O core do coração, coragem e ação. E aí eu não atualizo esse livro, eu não atualizo a biografia da nossa vida. E aí, cara, tem um negócio, você falou da Brené Brown e tal, pô, eu tenho os livros dela, assisti os TEDs dela já várias vezes, mas eu não sei, eu acho que essa mulher tinha que ter, ela tinha que ter ido nas fontes, na fonte primária. Porque assim, vulnerabilidade. Gente, se vocês não concordarem comigo, vocês coloquem aí. Mas o quanto Jesus foi vulnerável lá na crucificação. O quanto esse cara ele foi cuspido, apedrejado, despido, socado, furado, acorrentado, chicoteado, Eu ia perfurado. antes, eu ia antes ainda nessa fonte aí. Ele foi vulnerável lá no dia que ele nasceu. Meu Deus do céu, porque daí, lá apedrejado, crucificado, ele era adulto, ele ainda podia dar um grito lá e sair no soco com alguém, né? Podia, não foi, né? Se rendeu à vulnerabilidade. Mas um bebê, gente, você quer mais vulnerável que um bebê? Né? Fugindo, fugitivo, ameaçado, a galera toda atrás de matar todas as crianças para acertar quem que era ele. Foi nascer lá no meio, né, de um estábulo, lá no meio dos bichos, ou seja, total vulnerabilidade, né? Viveu, acabou também. Acabou, né? Então, o que que acontece? Independente daquilo que quem está aqui acredite, né?
Só pensa nessa experiência humana desse homem, o tamanho da vulnerabilidade para viver aquilo que ele veio viver, né? E daí a gente pega o gancho do que é o propósito de cada um de nós aqui. Você só vai viver o seu propósito de vida quando você largar a mão de ser um mimizento, xarope, manhoso, manhosa e se vulnerabilizar. Agora, as pessoas elas querem do zero ao topo sem passar por desafios. Eu falei hoje para uma cliente, eu falei assim, você sabe que você está evoluindo quando você começa a ter que decidir entre o que é bom e o que é melhor. Porque decidir entre o ruim e o bom é fácil, como diz Juliano, né? É teta, né? É muito, muito fácil. Você está numa situação muito ruim e tem uma situação boa, você fala, nossa, vou para essa situação. Agora, você está numa situação boa, confortável, gostosa, e daí você fala, poxa vida, mas para eu crescer, eu vou ter que abrir mão do meu conforto, eu vou ter que me vulnerabilizar numa coisa que eu não conheço, que eu tenho medo, que é desconhecido. Mas se eu quero crescer, eu preciso me vulnerabilizar. Ah, mas eu tenho medo, se não der certo, o que vão falar de mim? Bem-vindo, isso, o nome disso é vulnerabilidade. Todos nós, para crescer, vamos passar pela vulnerabilidade. Imagina uma criança que está aprendendo a andar. Ela se vulnerabiliza, ela não aguenta ficar em pé. Só que ela só consegue fortalecer as pernas se ela for tentando dia após dia até ela conseguir andar. Agora, ela é frágil? É, mas não é porque ela é frágil que ela para de tentar. Só que eu não sei o que acontece no meio do caminho, que a gente começa a ficar bananão, né? Porque se a gente não sabia nada, a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a comer sozinha, a gente aprendeu a fazer market share, que eu não sei o que significa, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu umas coisas, pegar veia, né? No meu caso, abrir barriga de gente, fazer curativo, né? Se a gente aprendeu coisas tão complexas, por que a gente se acovarda diante de desafios da nossa vida? Porque ninguém gosta da vulnerabilidade sem um propósito. Agora, se você tem que acordar 3 horas da manhã para ir para a praia com tudo pago, eu duvido que você vai perder a hora. É mais fácil você não dormir para você não perder a hora do que você perder a hora para você viajar para o lugar que você quer. Agora, claro, se você não sabe por que você faz o que você está fazendo, você vai se vulnerabilizar para quê? Você vai se expor ao ridículo para quê? Você vai se fragilizar, de repente mudando de profissão, no auge do teu momento profissional, onde todo mundo acha que você está abalando o balão lá, ganhando milhares de dinheiros, para você abrir o seu negócio, por exemplo, todo mundo te chamando de louco, porque é o seu propósito de vida, é falar, tá ouvindo demais a Érica e o Juliano, esse povo aí, vamos cancelar esse povo, né? Por quê? Porque tem um propósito. Aí a gente se fragiliza, você abre mão de certas seguranças, porque tem um motivo. Agora, sem motivo, a gente não atravessa nem a rua, gente. A gente tem preguiça de levantar da cama sem motivo. Ali, a Elaine, ó, eu acordo às 3 da manhã para começar a produção. E que produção, hein, minha gente? Né, Juliano? Fala aí também, senão fica aqui agora, empolguei. Aquela que ela me entregou já acabou. Tá precisando melhorar essa produção, hein? Tá acabando. Temos planos, hein? Depois nós contamos para você. Uma coisa interessante eu trato muito isso lá, né, no escritório, né, com a bioliderança, até para o povo entender, né? A bioliderança eu misturo a medicina germânica com a reprogramação biológica, com constelação sistêmica, biologia sistêmica, filosofia e toda a parte minha de business que ainda fala alto, comunicação não violenta. Então a gente vai misturando coisas. Mas quando a gente para pensar, né, na vulnerabilidade, Jesus Cristo carregou a cruz 1 quilômetro. Ele estava seminu, exposto pra caralho, ensanguentado, cuspido, apedrejado. Então toda a exposição, todo o medinho de se expor, toda eu ia falar um palavrão, toda essa É isso aí. tudo que ele fez, ele enfrentou. E aí hoje eu tenho medinho de falar em público, eu morro de medo de falar com o meu chefe, eu morro de o meu intestino trava quando eu vou falar porque eu preciso mudar minha mesa de lugar na empresa. Porra, mas
cara, os teus critérios de busca de conteúdo estão muito superficiais. Porque se esse homem fez o que fez, tomou na cabeça do que tomou, e ainda quando estava lá prestes a fazer a viradinha de chave, falou, pô, perdoa a galera aí que eles não sabem o que estão fazendo. E aí você olha para a tua vida e tem fragilidade para falar com o seu pai, fragilidade para falar com o seu gestor. Pô, ninguém precisa saber que, ninguém pode saber que, pô, que eu não sei fazer tal coisa. Poxa, cara, Jesus Cristo, quando viu que os 12 apóstolos estavam lá, trabalhando, e Jesus falou assim, pô, esses caras não estão fazendo legal, tá faltando alguma coisa. Vocês não estão com aquela energia toda. Vocês estão com medinho de expor a fragilidade. Vocês estão muito vulnerávelzinho. Estão com medo de faltar comida se vocês chegarem numa cidade e ninguém der nada. O que ele foi fazer? Paulo, vem cá. Você que me perseguia, índio velho, você vai ser o cara. Você vai ser o cara. E aí, fez tudo o que aconteceu para a gente ter as fragilidades, os medos do dia a dia. Não faz sentido, gente. Se vocês têm algum medinho, um quesinho de não fazer, lembre que foi feito todos esses teus medos, todas essas fragilidades já foram expostas, já foram colocadas, já não existe mais desculpa, porque foi tudo feito para que nós tenhamos uma vida livre, uma vida de liberdade. E aí a gente acaba indo na fonte muito superficial. E aí, Érica, a evolução, né, quando você fala de evoluir na empresa, abrir o seu negócio, o seu propósito, e aí vem aquele negócio, né? O tema da nossa live hoje é vulnerabilidade e fragilidade. Mas vamos mudar o jogo, né, gente? Não é sobre nós, não é sobre o meu umbigo, é sobre o que a gente pode fazer pelo outro. E aí, quando eu vejo que a gente deixa de fazer pelo outro, se preocupando com o meu medinho, com o meu, eu acho que eu não sou, como foi hoje? Hoje eu fiz uma sessão via telefone. Eu não me sinto pertencente a essa empresa, eu me sinto excluído. Puta que pariu, mas que pertencente, você já está incluído. Pare de olhar para o seu umbigo e veja o que você pode oferecer para essa empresa. Veja o que você pode oferecer para a humanidade. Veja o que você pode oferecer das 8 às 18, depois das 18 ainda mais. Você sabe o que eu acho? Né? Bem de verdade, o que eu acho que nos falta? Nos falta, estou me incluindo junto, porque é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia. A gente tem uma visão extremamente equivocada de quem a gente é. Eu não consigo pensar que por um segundo Jesus tenha esquecido de quem ele era. E esse, na verdade, é o grande porém de toda a questão. A gente só se sente intimidado, né, na nossa vulnerabilidade, na nossa fragilidade, porque a gente não sabe quem a gente é. Porque se a gente tivesse a mínima noção consciente de quem nós somos, a gente não teria medo nenhum da vulnerabilidade. A gente não teria medo nenhum da nossa fragilidade. Por isso então, que a Brené Brown, quando eu assisti, bateu ali. Eu bati de... Hoje cutucou. Isso. E eu acho que o nosso papel, inclusive, é esse, sabe? De que a gente vai aprender com essas pessoas que chegaram até um ponto e é nossa responsabilidade, consumindo o que a gente aprende, avançar nesse sentido, né? E o que mais me aparece todo dia em relação a trabalhar com as pessoas é que a gente está tão desconfigurado da nossa identidade que a gente é um estrangeiro da própria existência. Imagina, né, fazendo uma analogia agora, se alguém abduzisse você agora aqui da sua casa, do seu lugar, daquilo que você tem de zona de conforto e confiança, de segurança, e te soltasse, sei lá, no Afeganistão, lá, sem conhecer ninguém, sem bolsa, sem mala, sem nada. Para você se virar sozinho, quão vulnerável você se sentiria? Por quê? Porque lá você é ninguém.
Lá você não tem a mamãe, lá você não tem os seus contatos, o seu network, é você e você. E como é que você sobrevive a isso? Aí é você se expor à sua vulnerabilidade. E isso é uma experiência que nós podemos provocar em nós mesmos. Eu falando isso, lembrei, por exemplo, de Jesus mandando os discípulos irem anunciar a palavra em lugares que eles não conheciam. Falou, não leva mochila, não leva alforje, não leva nada. Vai com a roupa do corpo, né? E leva a palavra. Se não te receber, chacoalha os pés, bate a poeira e segue teu caminho. Ou seja, a gente não precisa de nada além de quem nós somos para viver uma vida que faça sentido. Só que essa nossa incoerência com a nossa identidade faz a gente estar na casa. Eu não imagino. Você vai lá na casa da Dona Ivete deve estar aí, não sei se ela está aí ainda, mas você não fica desconfortável na casa da sua própria mãe? Nem se fica, não poderia. Ninguém poderia se sentir desconfortável na casa, no lar onde cresceu. E nós somos filhos de Deus, gente. Nós somos feitos imagem e semelhança. Nós herdamos o reino pelo mistério daquele que veio e nos fez fazer parte. Então, que vulnerabilidade e fragilidade que nós temos que supera o benefício que a gente já recebeu. Só que quando a gente olha para o espelho e a gente não sabe quem a gente é, e é difícil a gente responder com convicção essa pergunta até ela entranhar em cada célula no nosso DNA, a gente vai ter medo. Medo de rejeição, medo de abandono, medo de injustiça, medo de qualquer coisa. Porque a gente é o bichinho lá que confia. Eu sempre lembro de uma frase assim, Juliano. Eu nunca vi um passarinho ter medo que o galho quebre. Porque a confiança dele não tá no galho, tá na asa. Agora, o que tem de gente cheio de asa para voar, se sentindo vulnerável porque o galho quebrou, frágil porque o galho quebrou, chorando porque o galho quebrou e deixando de voar, né? E não é pardalzinho não, gente, é águia poderosa. Só que a pessoa se desconfigurou tanto da própria identidade, viveu uma vida de anulações, de desconfigurações, acho que é essa palavra mesmo, que, né, a gente precisa conseguir fazer essa pessoa lembrar novamente quem ela é e se reconectar, como você bem falou, à fonte. Né? Pensa uma lâmpada desligada de uma tomada, ela não brilha, ela tem tudo para brilhar, mas ela não acende. Por quê? Porque ela está desconectada. E a gente se desconfigura justamente se desconectando da verdadeira fonte. E independente, né? Não é um papo religioso, é um papo de quem nós somos mesmo. Nós somos seres espirituais. De força, né? O tempo de vulnerabilidade, mas é um papo de força. Um papo de força, de muita força, que a nossa força vem da fonte, mesmo. Então, enquanto nós não nos conscientizarmos que nós somos seres espirituais numa experiência física, material, humana, a gente vai ficar achando que é o corpo que importa, que é a cor dos olhos, que nem eu, botando lente verde, pintando cabelo de loiro, me desconfigurando inteiro. Seu olho é assim, lindo, né, amigo? Desculpa, né? Mas não há um crime maior contra a nossa vulnerabilidade que a gente se enfraquecer pelas mãos próprias, desconfigurando aquilo que é a nossa essência. Comendo aquilo que não deveria comer, que desrespeita o templo que é o seu corpo, falando aquilo que não deveria falar, que machuca a sua identidade, estando em lugares que consomem a tua energia e que te fazem ser quem você não é, né? Então, eu sempre assisto alguns vídeos assim de pessoas desastradas, né, que fala que não precisa de ajuda, se derruba sozinho, mas tem gente que está se desconfigurando sozinho. E ainda acha que a culpa é da sociedade, fala que é. Tá tudo bem, a sociedade talvez prefira pessoas que sejam manipuláveis, que sejam que tenham um nível de consciência pequeno. Só que você é que decide se você vai fazer parte disso ou não, né? Li hoje Ai, tô tendo que terminar, né? Tô empolgada hoje. Não sei, assim, eu governo, eu não tenho que...
Não tem que nada, né? A gente, se cair, a gente abre de novo. Que fala assim, ó, de um leão que foi criado com ovelhas. Ele achava que ele era uma ovelha, mas ele é leão. Então, quantos leões estão se comportando como ovelha porque você criou hábitos de ovelha? Mas você é leão, né? Literalmente, você é leão mesmo, né? Mas todos nós temos um leão dentro de nós. E se a gente não fizer escolhas, a manada vai fazer a gente seguir o comportamento deles, né? Porque a força de manada para os neurônios espelho aqui é muito simples seguir a manada, fazer o que está todo mundo fazendo. Mas aí é você, cada um de nós que temos a escolha de criar uma postura, de avaliar se é isso mesmo que a gente quer para a nossa vida, de nos vulnerabilizarmos nos lugares certos, com as pessoas certas, na direção certa, naquilo que faz sentido para nós. Porque senão é justamente no momento da nossa fraqueza, inclusive espiritualmente falando, que as forças contrárias têm brecha para atuar em nós. Então, como Deus, falando espiritualmente, atua num coração quebrantado, aberto a ser transformado, também, se nós estamos quebrantados, frágeis, é ali que há uma brecha para que algo de ruim possa acontecer na nossa vida também. Né? Então, onde que você está colocando a sua fraqueza? E o que você tem colhido? Fala aí, Juliano. É aquele negócio, né, Érica e pessoal? Só o trabalho que compensa. Só o trabalho duro, né? Eu sempre falo, eu uso uma expressão do doutor Ítalo Marcilli nas minhas sessões, né? Seja forte, trabalhe duro, sirva pra caramba e não enche o saco, né? Eu gosto muito disso e todos os dias isso tem me feito mais sentido. Agora, se o trabalho compensa, pega esse código aqui, gente. O demônio, o Lúcifer, ou seja lá o que for. Vamos dar ibope pra ele, não, rapaz? Fala o nome dele, não. Aquele que tá lá, ele não quer se esforçar para você. Ele não quer trabalhar para você. Ele não quer suar em sua homenagem. Ele quer pegar e explorar as tuas fragilidades. Esse é o código. E para nós diminuirmos a nossa fragilidade, a gente só precisa entender que nós somos livres. E a liberdade para atingir a minha força é eu entender que eu sou o espírito, eu sou a força, eu já passei por todas as provações do universo através do meu pai, do Criador. Eu não preciso ter fragilidade de não ser aceito, porque eu já fui incluído. Eu não preciso ter medinho de não me expor, porque já foram expostos. E aí que vem o grande lance. Se o homem lá não quer trabalhar por você, tem alguém que trabalha há milênios por você. Todo dia, cada segundo. Todos os dias ele está trabalhando, ele está produzindo, ele está transpirando, ele está fazendo, ele está fazendo você refletir sobre qual é o livro novo da tua vida, né? Que a misericórdia é você poder abrir os olhos todos os dias para ver o que você vai fazer de diferente. E aí ele né, no 6º dia de criação do universo, ele falou assim, porra, vamos lá, né? Crescer e multiplicar, vos domine tudo que está acima e tudo que está embaixo. A pergunta é para vocês, quando você abre os olhinhos de manhã, o que você faz para dominar? Essa pergunta eu me fiz por um bom tempo. E aí, o bom e o gostoso é você fazer essa pergunta todos os dias. Hoje, até brincando com meu filhinho, indo no carro para a escola, ele estava com uma roupinha, parecia aqueles paletó de general do exército, né? Daí ele assim, eu sou o general do reino. Aí eu falei, que massa! Top, top. É isso, né? Quando essa criança já assimilar que ele é o general do reino, que ele é a imagem e semelhança, que, poxa, qual é o meu medo? Eu só posso... por que eu vou ter medo de escrever um capítulo novo na minha 41ª edição do meu livro? Só que isso, às vezes, né, Érica e galera, isso demora a vir. Às vezes você quer escrever uma nova edição do teu livro com 40 anos.
E aí, cara, e aí que é o gostoso. Porque tá lá, né? Tá à disposição. Só resta você entender que a fragilidade você tem que se voltar para a vida, para voltar para os seus queridos. E se voltar à vida, ou seja, não ficar de costas para ela, significa você resolver todos os conflitos que você possui com a sua família. Quanto mais, olha, pega esse código, gente, quanto mais conflitos você resolver com aquilo que ficou para trás, que está lá incomodando, menos frágil você vai ser. Quanto mais, e aí quando eu vou atingindo um nível de maturidade superior, deixando as minhas camadas de maturidade infantis para trás, é que eu consigo olhar para a vida e enfrentá-la. Enfrentá-la. E aí quando você pega, cara, Jesus foi na sinagoga falar da palavra lá e aqueles Zé Ruelo, daqueles fariseus, os filha da mãe lá que vai falar um outro palavrão, mas enfim. Doutores da lei? Eles, pô, como assim, cara? Vem aqui falar esse negócio? Como assim? Você vai fazer cura no sábado? Ninguém trabalha no sábado. Não, agora é que eu vou trabalhar no sábado. Aí que você começa a não ter esses medos, desses enfrentamentos. Então, a fragilidade e vulnerabilidade, olhe para a vida, gente. Se volte para a vida que vocês têm. Se volte para a família. Proteja a sua família. Os homens que estão assistindo aí, vocês são os protetores. O homem quer derrubar uma família, derrube o homem dessa família. E aí você tem a fragilidade por gerações. Pega esse código, gente, pelo amor de Deus. Então, se eu quero levantar uma família, levante o homem dessa família, que as outras gerações estão asseguradas. E aí a gente vê famílias que fazem questão de derrubar o homem da família. De depreciar que é um bêbado, que é um cozido, que é um vagabundo, que é um preguiçoso. Então você está prejudicando as gerações lá para frente. Lá para frente. Não façam isso. Esse é o código. Olha, melhor é o fim do que o começo. Eu vou pedir licença para vocês aí, porque você foi falando, eu lembrei de uma coisa que está escrito numa carta de amor. Esse ano, só esse ano, gente, eu ganhei 3 Bíblias. Eu acho que deve ser algum sinal aí, né? Que Deus quer falar comigo de muitas formas, quer falar com vocês também. E eu vou ler um pedacinho do que está lá em 1 João. Independente de qual seja a dor, a fragilidade, a fraqueza que a gente esteja vivendo, a resposta vem pelo amor. É o amor que traz essa resposta. É porque o amor não julga, o amor acolhe, o amor perdoa, suporta tudo. E é o verdadeiro amor, né? Não é um amor de Sazon, né? Não é um amor de Zezé de Camargo e Luciano, né? Não é. Também, se eles amam lá a família deles, né? Mas é o amor genuíno. Então lá diz assim, ó, que Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, ou seja, né, conectados à fonte, é o amor que nos conecta, é esse fio invisível que nos conecta. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos um com ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa ou lança fora, né, o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A gente acha que o contrário de medo é coragem. O contrário de medo é fé, gente. É fé. Tá? Porque a fé acessa o amor. O amor é o que cura todas as nossas dores. A coragem é o que a gente tem a partir da fé. Porque quando você tem fé, logo você tem coragem de fazer aquilo que você bota o pé onde não tem chão, né? Mas precisa da fé primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo Deus, olha isso aqui, mas odiar o seu irmão, ou seja, não perdoo, guardo mágoa, falo mal, fofoco, bota a culpa, tá? É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, eu acho que... Eu acho não, né? Quem acha não vale para nada. É um convite para nós, sabe? Para a gente se, se permitir. A vulnerabilidade, ela é a única coisa que nos permite sermos amados. Não tem como a gente permitir o amor entrar no nosso coração se a gente não vulnerabilizar. Eis que estou à porta e bato. Quando eu abro a porta, eu me vulnerabilizei. Você não tranca a porta da sua casa com medo de entrar ladrão? Porque você é vulnerável. Agora, do mesmo jeito que para entrar o ladrão você precisa estar vulnerável, para que o verdadeiro amor entre dentro do seu coração, precisa que você esteja vulnerável. Não fraco, não frágil. Mas ainda mesmo que você esteja frágil e fraco, ele também veio justamente pelas nossas fraquezas, pelas nossas fragilidades. Era o doente que precisava de médico e ele curou todas as nossas feridas. Então, independente da dor que você tenha, a cura é através desse amor que só entra quando a gente assume as nossas vulnerabilidades. É um peso muito difícil de carregar, a necessidade de se sentir forte o tempo inteiro. E a gente não tem... Ninguém falou pra gente que era o tempo inteiro. Era pra gente ser forte e corajoso. Mas no momento da coragem é justamente o momento em que a gente não está forte. A gente está frágil, porém corajosos. Da minha parte é isso, Juliano. Pode fazer as suas considerações aí. Hoje estou inspirada. Se me deixar, eu ia ficar falando mais. Mas deixa para quinta que vem, que tem mais, deixa para nós, né? É isso aí, é isso aí. A mensagem final é esse o recado, né? Para a gente, acho que essas quatro palavras, essas quatro frases que eu utilizo na minha metodologia de trabalho da bioliderança, que eu uso como inspiração o Dr. Ítalo. Nós sermos fortes significa que nós vamos... quanto mais forte eu estou, mais eu entendo, mais eu sou capacitado para entender. E um conflito biológico, ele sempre acontece no meu cérebro, algo que acontece comigo de forma inesperada, né? Então, vulnerabilidade é você estar preparado, né, mesmo aberto, para acontecer alguma coisa que você não espera. E uma doença só acontece no nosso corpo quando algo acontece comigo de forma inesperada, onde o meu cérebro vai receber essa mensagem e vai mandar especificamente para um órgão específico do meu corpo. E estar preparado, estar forte para enfrentar isso, é você ter uma capacidade de ler todas as possibilidades para enfrentar aquele conflito. E você ser frágil, se voltar contra a sua vida, torna o seu corpo um parque de diversões para as doenças, para os conflitos biológicos. E você estar vulnerável, mas conhecedor, sabedor, você está forte. Esse é o meu recado. Um beijo para vocês todos e que a gente se vê, nós nos vejamos aí na quinta-feira que vem. No mais, um deixa para nós. Printa aí, gente. Publica nos stories de vocês e marca a galera. Faz o seguinte, tira uma foto você, Érica, agora. Não sei se você quer aí. Sim. No 2, 3 você tira. Daí, quem comentar essa foto, eu vou dar um livro de presente, onde você tiver. Eu vou mandar um livro lá da minha biblioteca de presente para você. Então, Érica, tira uma foto, posta. E se vocês que estiverem aqui comentarem como foi a live, fale bem de nós lá. Fale bem. Eu faço um sorteio quando? De repente nós damos um jeito de fazer segunda-feira lá no escritório. Isso aí, beleza. Lá na nossa de trabalho. Beleza, vou sorrir com seus dentes novos aí. Beleza, eu vou publicar já, tá, gente? Daí vocês comentam lá. E olha só, ganhar presente no final. Bem que dizem, né? Que melhor é o fim do que o começo. Eita, coisa boa. Então tá, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Ótimo descanso aí pra vocês. Se cuidem. E que o amor penetre o coração de vocês e transborde aí por onde vocês forem. Beijo grande. Tchau, gente.